Bom, boa tarde, então. Hoje a gente vai ter mais uma aula sobre orientação de estudos. Trouxe uns slides para vocês refletirem, para vocês entenderem algumas questões. E hoje a gente vai falar sobre aprender. A gente precisa aprender a aprender, né? Parece uma frase estranha até de falar, mas é exatamente isso. A gente tem que aprender a aprender. Parece que a gente desaprende de aprender em alguns momentos, e principalmente agora que a gente está vivendo, depois da pandemia, né? Ficou tudo muito complicado na pandemia, e agora a gente vê que a gente parece que desaprendeu mais ainda de aprender, né? Parece que perdeu a linha, perdeu o fio. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa aula. Na próxima aula, eu vou trazer técnicas também para facilitar a vida aí do estudante, para facilitar a vida de vocês, né? Como eu sempre falo, a orientação de estudos é para otimizar o tempo de vocês, é para estudar menos tempo e ter mais rendimento, para ter mais tempo de descanso, para ter mais tempo livre, para ter mais tempo para passear e render bem na escola, render bem nos estudos, nas provas, né? Saber o que está estudando, saber, enquanto você está estudando, fazer aquilo efetivamente. Então, hoje nós vamos aprender a aprender, né? Vamos retomando, então, esse aprendizado. Então, a gente vê aqui, né? Você tem dificuldade de estudar? Qual a sua dificuldade? De prestar atenção na aula? Ficou sentado a aula toda tentando prestar atenção, o professor falando, e eu não consigo prestar atenção. Eu fico os primeiros segundos, minutos prestando e vai dissipando, dissipando, e quando eu vejo já passou a aula e eu não consigo prestar atenção. Isso acontece muito nas aulas, e eu falo até isso muito nas aulas presenciais. A habilidade de ouvir e entender, quer dizer, prestar atenção, né? Parece que é uma habilidade que está sendo perdida, está sendo diminuída, que foi diminuída. Então, essa habilidade de estar alguém explicando e eu ter atenção ali naquele momento, para depois não perguntar de novo. O que é para fazer? O que falou? O que é isso? O que é aquilo? Isso acontece muito. E alguns alunos, especialmente, que até eu falo na sala, presta atenção nesse momento que eu estou falando, porque depois tem que correr atrás dos colegas ou da própria professora para pegar o que você não estava ali na hora pensando em outra coisa, sei lá, e não pegou. Então, depois você vai ter que tomar o seu tempo precioso, correndo atrás de entender o que foi falado para fazer, né? E às vezes essa segunda vez que vai ser falado já não é tão completa quanto a primeira, a explicação. Então você já perde ali um pouco do seu rendimento, do seu trabalho, né? De fazer com que isso se torne mais satisfatório. Aí tem gente que fala que presta atenção na aula inteira e depois não lembra de nada, né? Depois não lembra nada. Não lembra do que foi falado, não lembra do que foi feito. Isso também acontece bastante. Começou a estudar, mas não consegue ter foco. Então, tem aquela pessoa que senta para estudar. Hoje eu vou estudar o dia inteiro. Senta o dia inteiro, tenta estudar e não consegue estudar nada. Então, ela perdeu o dia inteiro tentando e não estudou. Não consegue ter foco. Então, eu já trouxe ali alguns vídeos ali falando sobre como ter foco, né? Tirar um pouco tudo, ajeitar o seu canto de estudo com coisas que não vão te distrair, né? Então, toda hora, se você ficar olhando o celular, uma mensagem, alguma coisa que foi postada, ali você
já tirou seu foco. Então, se você for sentar para estudar e quiser que aquele tempo renda, então, se você fica preocupado com o celular, deixa o celular longe, para naquele momento ter o foco que precisa para estudar. Então, essa é uma das dicas que eu dei. Arrumar o cantinho de estudo, né? Deixar a caneta, deixar o papel, o caderno de anotações, vai anotando os tópicos principais ali, e quando você vai retomar aquele assunto, vai dar uma olhada ali nos tópicos principais, já vai lembrar de tudo que você estudou, né? Então, para ter foco, a gente precisa ter algumas ações. Eu já falei até isso em aulas anteriores, quem quiser voltar a assistir, tem várias dicas para ter foco, para ter mais concentração, prestar atenção no que está fazendo. Então, as pessoas aqui, né, tem sono, preguiça, procrastinação, né, fica enrolando, quando vê já passou. Então, são vários fatores que levam a gente a essas dificuldades, né? A gente fica dando voltas para começar, sentar e terminar. Fica dando voltas para iniciar. E às vezes inicia e ainda assim é difícil. Então, aqui, para iniciar, temos que entender que todos, sem exceção, conseguem estudar, desde que tenha a estratégia para otimizar os estudos. Então, eu sempre falo, todos têm como estudar, todos conseguem estudar, mas a gente tem que estar treinado, né? Então, quem vai perdendo o treino, quem vai desaprendendo, tem que ir retomando devagar, né? Tem que ir aprendendo a pensar de novo, tem que aprender a incluir na rotina, tem que ir aprendendo a estudar, né? Reaprendendo, talvez, se a pessoa deixou um tempo ali sem estudar, né? Então, vamos reaprender, vamos sentar e vamos começar. Todos são capazes, todo mundo tem ali como otimizar o seu tempo, fazer o seu tempo ficar, render com outras coisas que te dão prazer, né? Então, estuda, otimiza o tempo para fazer um passeio, para dormir, para descansar, seja lá o que for, né? Ficar nas redes sociais. Todos têm capacidade de aprender. Então, a gente tem que compreender, aqui eu vou trazer mais para frente vídeos mais específicos sobre algumas técnicas de estudo e esses métodos de absorção de conhecimento também, porque é muito interessante isso. Eu tenho que compreender qual é o meio que eu absorvo o conhecimento melhor. Então, uns vão falar assistindo vídeos, né? Eu sou uma pessoa que assisto os vídeos e eu lembro muito facilmente depois. Outras pessoas dizem que escrevendo. Eu, por exemplo, tenho que escrever. Então, para mim, eu escrevo, ali eu já estou estudando muito. E depois, se eu precisar ler o que eu escrevi, eu vou lembrar, porque eu já tenho aquilo bem estudado, né, bem aprendido ali. Então, essa é a minha técnica, né? Tem gente que gosta com vídeos, né, que é uma pessoa que ouve, que vê a imagem e que fixa bem, né? Eu gosto muito de ler, mais do que de ouvir e assistir. Mas cada um tem o seu método de compreensão, né? Tem gente que faz os mapas mentais, pegam as palavras-chave e vão colocando ali em forma de um gráficozinho, transformando o mapa mental, e quando olha aquele mapa, ela já lembra de tudo que foi estudado. Então, cada um vai desenvolver a sua técnica. Não existe técnica certa. Se ela dá certo para você, então ela é certa. Enquanto você não acerta um meio fácil de você ter essa absorção de conhecimento, pode ser que você ainda não tenha conhecido o seu método, porque todo mundo tem facilidade com algum método para aprender, tá?
Então, compreender e entender que método é esse é muito importante. E a gente também vai trazer vídeos aí sobre como entender, né? Qual será o meu método? Preciso de um teste, né? Eu preciso saber o quê? Então, aí a gente vai trazer depois, esmiuçando tudo isso daqui, né? Absolutamente ninguém nasce sabendo tudo, né? Então, quando a gente vai fazer alguma coisa nova, a gente olha tudo, né, gente? Tudo. Pode ser um movimento, pode ser uma escrita, pode ser qualquer coisa. Você vai executar, você vai fazer, não vai sair perfeito, né? Porque ninguém nasceu sabendo fazer. Então, desde que a gente nasce aprendendo, né? A gente aprende a falar, a gente aprende a andar. Primeiro a engatinhar, geralmente, a andar, né? Então, a gente vai aprendendo coisas no decorrer da nossa vida. Hoje, né? A gente anda e não pensa que um dia você teve que aprender a levantar, aprender a andar, aprender a dar os primeiros passos. Porque ficou uma coisa tão automática que você não pensa mais que aquilo já foi aprendido, né? E com isso, gente, é a vida, é tudo, né? Então, quando a gente vê alguém, às vezes a gente tem alguém que a gente se espelha, né? Aquela pessoa, ela conhece, tão conhecedor daquele assunto, né? É um expert no assunto. Eu queria tanto saber, eu queria tanto seguir, né? Essa carreira, essa profissão, sei lá. E eu não consigo, né? Muita gente não se acha capaz, né? Então, como não? Se um dia eu precisei andar e hoje eu ando automaticamente, da mesma forma, hoje eu vou começar a estudar o que eu vou ser expert daqui para frente, daqui a um tempo. Então, ninguém nasce sabendo tudo. Até mesmo as coisas que parecem naturais para a gente, como falar aqui, eu estou falando agora no slide, né? Estou lendo, mas estou repetindo o que eu acabei de falar. As coisas que parecem naturais para a gente, como falar, respirar, tiveram que ser em algum momento aprendidas, compreendidas, processadas pelo nosso sistema cognitivo, que foi o exemplo que eu já dei, né? Tendo isso em vista, por qual motivo o ato de aprender seria diferente? Então, se eu penso que tudo que eu faço hoje, muito fácil, eu aprendi um dia, eu não sabia fazer. Então, tudo que eu quiser aprender hoje vai ser igual, né? Tudo que eu quiser aprender hoje, eu vou começar a aprender e daqui a um tempo vai estar automático. Vou saber, vou ser expert, vou fazer, vou executar muito bem. E assim é tudo na vida. Então, quem fala que não é capaz, que não consegue, eu não sou inteligente o suficiente, eu não consigo, eu não vou estudar, eu não vou nem tentar. Gente, todo mundo aprende. É só você traçar a estratégia, né? Você aprender a aprender. É isso que é o caminho. Então, é uma atitude. A gente tem que tomar essa atitude. Eu vou aprender a aprender. Eu vou aprender a fazer, né? Então, a pessoa deve estar disposta a aprender e, para isso, deve ir atrás de seu conhecimento, da forma como lhe convém. Então, a pessoa tem que estar disposta, tem que ter atitude, iniciativa e também, se ela tiver esse conhecimento de como ela aprende melhor, com certeza vai ser muito bom. Então, significa que não há uma forma única de se alcançar o conhecimento, mas diversos procedimentos que podem ser utilizados para aprender. Faltou um errinho aqui no slide, gente, desculpa. Então, são procedimentos, são estratégias que eu vou utilizar para aprender. Então, não é alcançar o conhecimento, parece impossível para alguns, né? Mas a gente esquece que todo mundo é capaz de alcançar.
O conhecimento é o item mais valioso dentro do mercado de trabalho. Aqueles que aprenderam a aprender e, portanto, são capazes de adquirir maior conhecimento em menor quantidade de tempo, apresentam maiores vantagens em relação às demais. Então, no mercado de trabalho, né, quem está no ensino médio, quando sai do terceiro ano e vai, ou até no ensino médio já estão trabalhando, né? Ou quando sai do ensino médio começa um trabalho, começa ali a ingressar no mercado de trabalho mesmo, é lógico que quem aprendeu a aprender, quem consegue estudar em menos tempo, quem consegue usar menos tempo para resolver problemas, né? Porque o trabalho é isso, é uma resolução de problemas constante, né? Cada um dentro da sua área, mas é uma resolução de problemas. Então, quem tem essa habilidade que desenvolveu na escola, né? Desenvolveu aprendendo a aprender, então no mercado de trabalho vai ter mais possibilidades, é mais valioso para a pessoa, né? Muito mais valioso. Então não é só o conteúdo que você sabe, mas sim o aprender a resolver as questões, a solucionar os problemas, a trazer todo o conhecimento que você tem ali, né, para, em menor quantidade de tempo, resolver aquilo, que é o que a gente faz o tempo todo, né? Cada momento em algum local, cada momento em uma área, né? Ou na escola, ou no trabalho, e assim por diante. Então, esse conhecimento é valioso no mercado de trabalho. O cérebro não deixa de ser um grande músculo em nosso corpo, e assim como os demais, também pode ser exercitado, é o que eu falei, né? Ele aqui está em sentido figurado, né? Que o cérebro não deixa de ser um grande músculo, porque ele também tem que ser exercitado. Se eu não exercitar o meu cérebro, ele vai se acomodando, ele vai deixando de pensar, ele vai deixando de apresentar, né? Se eu não dou situações, problemas, ele não vai nunca querer resolver nada. Vai ficar sentadinho lá no sofá dormindo, né? Se a gente não acordar ele e falar, pensa isso aqui para mim. Então, a gente sempre tem que utilizar o cérebro. As tarefas que ele consegue fazer, quanto mais utilizamos ele, mais tarefas ele consegue fazer simultaneamente em menor tempo. Então, o importante é que você faça as coisas no menor tempo possível, as coisas bem feitas, porque é isso que a gente quer. Levando assim uma produtividade sem perder o foco. Porque se eu ficar pouco tempo em cima de uma atividade, eu vou ter foco, vou resolver aquela atividade logo, satisfatoriamente, e vou levar pouco tempo, né? Então, esse é o foco, esse é o objetivo. Sem falar também que uma grande vantagem de aprender a aprender é conseguir desenvolver novas formas de adquirir conhecimento. Então, é um aprendizado constante, porque a gente vai criando meios de aprender mais fácil, né? Eu falei que eu escrevo e quando eu preciso, eu leio. Tem gente que desenha, tem gente que ouve. Então, cada um vai nos seus atalhos, vai da sua forma, da forma que cabe melhor para você. Não existe forma errada, desde que aquilo esteja te levando a resolver rápido uma questão e bem resolvida. Então, aqui está dando exemplo de falar uma segunda língua, aprender a programar com uma facilidade muito maior do que quem utiliza métodos tradicionais e engessados. Então, hoje em dia, a gente tem muitas habilidades, né? De abrir um computador e arrumar o computador, de pegar um programa, de mexer na internet, numa rede de internet, né? Então, são várias, de aprender uma língua, muitas habilidades que até algumas são novas, né? Muitas de tecnologia. Então, a gente tem métodos tradicionais engessados que não cabem em algumas
dessas áreas. Então, tudo sempre é cíclico, tudo vai de acordo com como você consegue se adaptar. Então, esqueça os métodos que existem. De repente, o seu é algum que está fora ali, não tem na escola, né? Ah, na escola não é assim, mas eu faço assado. Tudo bem, né? Então, o importante é que faça com resultado satisfatório. Desperte a sua curiosidade. O primeiro e primordial passo para começar a aprender é ser curioso. O conhecimento nas escolas muitas vezes é encarado como um fardo ou uma obrigação a ser cumprida, e logo a vontade de aprender desaparece. Para despertar a sua curiosidade novamente, comece a pesquisar dúvidas pequenas e aleatórias, como: qual a distância daqui no Japão? Quem inventou o primeiro aparelho celular? Então, eu sempre falo isso também na sala, né? A gente tem que ser curioso. E, às vezes, o que parece bobo, uma questão que a gente faz, levanta numa brincadeira, numa conversa no intervalo, né? Numa conversa besta. Nossa, o que será que é isso? Quanto que será que é isso? Como será que chega? Essas coisas, se a gente for pesquisar, a gente já vai estar treinando a pesquisa, mas a gente também já vai estar treinando o estudo, treinando o aprender a aprender. E o que eu sempre falo é que as coisas, às vezes, que parecem mais bobas, né? Às vezes algum aluno brinca no intervalo com o outro, ah, e como que faz isso? Aí o outro, ah, não sei, mas que bobeira. Às vezes aquilo não é uma bobeira. Às vezes aquilo é uma questão muito profunda e complexa para ser desenvolvida. Então eu sempre falo, não menospreze as suas dúvidas. Por isso que eu falo nas aulas, se tiver dúvida, pergunte, né? Porque às vezes a sua pergunta, ela está até além do que a dúvida dos outros, ou às vezes ela é a dúvida dos outros, né? E às vezes uma pergunta que aparentemente pode ser boba para você, é uma pergunta que ela está até acima do que está sendo estudado. Então, essa pesquisa que se vocês começarem a fazer com essas coisas que surgem nas bobeirinhas do dia a dia, intervalo, vocês vão aprender muito, né? Ah, quanto será que dá daqui no Japão, né? Ah, quanto será que dá de quilômetro? Quanto será que chega? Como, né? Quanto tempo que o avião vai demorar? Tudo que você pergunta, qual a distância, né? Então, quem inventou o primeiro aparelho celular? Então, às vezes vem umas questões na cabeça da gente que a gente deixa passar, mas não deixem passar, deixa a curiosidade vir e você colocar essa curiosidade como conhecimento, né? Às vezes eu faço algumas propostas em aula, dinâmicas, de pesquisa, né? Tenha uma ideia de alguma coisa dentro de um tema e pesquise a respeito, né? E tem muitas curiosidades que surgem, que às vezes os próprios alunos falam, professora, você conhece, sabe de onde surgiu isso, né? Às vezes é alguma coisa dentro do assunto que eu não sei. Então, eu acabo aprendendo muito também com os alunos, porque essas curiosidades, né, fazem com que a gente acabe pesquisando alguma coisa diferente. Então, é isso que é legal, trazer essas ideias e pesquisar e entender o que é realmente. Não menosprezar as dúvidas, né? As curiosidades. Como o seu cérebro funciona? Normalmente, o cérebro tem dois modos, um mais focado e outro difuso. O focado consiste na tarefa de permanecer com a atenção focada em determinada tarefa, como ler um artigo, por exemplo. Então, ele está ali com foco pequenininho, né? Está vendo só aquilo. O difuso é o estado em que seus pensamentos estão vagos, estão carregados, sem destino específico. Então, você está deixando levar, né? Fazendo com que o cérebro crie novas conexões neurais. Então, é por esse motivo, que muitas pessoas têm grandes pensamentos filosóficos e epifânias durante o banho. Porque o banho é um momento de descanso, né? É um momento que o corpo está relaxado.
E o sono também. Então, muita gente, às vezes, a gente vê muito artista que, às vezes, dorme e acorda na madrugada para poder realizar algumas pinturas ou compor, porque ali naquele momento ele já está mais relaxado, né? Já tem mais silêncio, já a mente, o cérebro já está conseguindo um outro tipo de atividade. Então, um bom funcionamento do cérebro, né? Então, o cérebro ele precisa estar, ser ali trabalhado, como a gente falou, mas também precisa do descanso. Então, se eu tenho estímulos muito juntos ali para o cérebro e não consigo focar em nenhum, aquilo vai fazer com que eu não faça nada, nenhuma das coisas e ainda sobrecarregue o meu cérebro. Faça. Então, a procrastinação, né? Eu falo a enrolação, o deixar para depois, o nunca pegar para fazer a atitude de iniciativa é algo que atrapalha o progresso, porque sempre você está deixando para depois. E muitas vezes a gente não é capaz de evitar essa procrastinação. Para conseguir aprender a aprender de forma efetiva, é necessário que você consiga fazer o que se dispôs a fazer. Então, por isso que eu falei do planner, né, na outra aula. Trouxe os modelos para vocês. Faça uma rotina mensal, uma rotina diária, uma rotina semanal, que daí vocês vão fazer. Tem as coisas, prioridades que você tem que fazer. Então, eu vou trazer para vocês uma técnica também que chama Pomodoro, que é uma técnica de estudo. É uma técnica de estudo e descanso, então, para render mais. Ela consiste em se dedicar estritamente a uma determinada tarefa durante 25 minutos e tirar 5 minutos de descanso. Eu vou trazer com mais detalhes para vocês essa técnica aí. Mas é uma técnica que está sendo muito utilizada nesse aprendizado de se aprender, né? No aprender a aprender, no aprender. Então, eu vou trazer para vocês também. Aqui, crie seu próprio método. Após você entender como seu cérebro funciona e colocá-lo em prática, experimente diferentes formas de tentar atribuir conhecimento, partindo da premissa de seus interesses despertados na primeira dica. Assim, você será capaz de construir o seu próprio conhecimento por meio de situações cotidianas e conflitos. Então, a gente tem que sempre tentar resolver situações do dia a dia, os conflitos. Isso aí vai fazer com que você avance cada vez mais, né? O cérebro vai aprender como que se coloca na prática essas formas, né? O conhecimento e como é a sua maneira de absorver o conhecimento. Então, você vai criar o seu próprio método. A gente, às vezes, apresenta vários métodos, porque até a pessoa chegar no método que ela efetivamente gosta, que ela efetivamente chega no nível satisfatório de resultados, às vezes demora. Então, cada um vai ter o seu método, cada um vai ter sua maneira, cada um vai se desenvolver de uma forma. E não é errado desde que o produto final seja satisfatório, tá? Então, essas são algumas dicas aí que eu vim trazer para vocês. Uma boa tarde para vocês. Vou deixar a aula lá no Centro de Mídias. O Centro de Mídias hoje parou de gravar, mas aqui no Canva, sorte que estamos gravando aqui até o fim. Então, boa tarde para vocês e bons estudos.